A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu venho nesse momento compartilhar uma palavra de Deus com você e também no final desta mensagem eu quero estar orando por você. Eu sou muito grato a Deus pela vossa vida, por você que já tem nos acompanhado, tem nos ajudado, está inscrito no nosso canal, tem compartilhado, tem enviado as nossas mensagens para outras pessoas também. E no final eu quero estar orando, abençoando a sua vida e também repreendendo em nome do Senhor Jesus Cristo todo o mal que possa estar se levantando contra você, abençoando a sua família, o seu lar, a sua vida, o seu ministério, através da oração da fé. Meus amados, a palavra que eu quero meditar com vocês está no segundo livro dos Reis, no capítulo 11, e alguns versículos. Nós vamos ver o quanto a maldade humana, ela, em conjunto com as obras satânicas, pode ser ainda mais terrível. Existe muita maldade, muitas pessoas que são usadas pelo maligno e cometem maldades. E isso pode ser potencializado pelos infernos a cada dia. Quando nós lembramos de uma mulher que muito se destacou na Bíblia pela sua má fama de maldade contra os princípios do povo de Deus, do povo escolhido para fazer a diferença, para que servisse de exemplo para todas as nações, levando o povo para se afastar do Senhor e com a sua maldade. Alguém pode dizer, mas ela foi tão terrível, a Jezabel, tão terrível. Ela foi uma mulher que, além de ser terrível para a nação de Israel, ela ainda foi terrível para os profetas do Senhor. Inclusive, ela tinha um ódio terrível de morte contra o profeta Elias. E Deus, como Ele tem a última palavra, e é Ele quem faz todas as coisas, e nenhuma folha de uma árvore se move, se não for pelo poder do Senhor. Deus não só guardou Elias da ira de Jezabel, quanto ela não teve o privilégio que ela queria ter tido de ter visto ele morrer, porque ele foi transladado aos céus pelo Senhor. E vejam que se a gente pensa em Jezabel, pensa em alguém muito terrível, lembra dela, a filha dela foi ainda pior do que ela. A filha dela cometeu atrocidades ainda maiores do que a dela. Foi mais terrível ainda. Inclusive, eu quero ler com você no livro de 2 Reis, capítulo 11, diz assim, apenas 3 versículos. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filho do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e opôs a ele a sua ama na câmara, e o escondeu de Atália. E assim não o mataram. E Joseba teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atália reinava sobre a terra. Então, Joseba teve o cuidado de proteger, de cuidar, de Joás, porque esta filha desse casal terrível que veio sobre Israel, essa filha desse casal terrível que estava reinando, que era o Acabe, e a Jezabel, essa filha, Atália, ela foi terrível, Atália foi tão terrível que ela matou inclusive os seus netos. Ela matou todos que poderiam ser o próximo a reinar. O poder subiu para sua cabeça. A vontade de governo subiu para sua cabeça. Querer o poder
querer mandar, querer fazer aquilo que dava no seu entendimento, sem que ninguém fosse obstáculo, sem que ninguém pudesse a contrariá-la, porque ela seria a rainha, matando toda a descendência da casa de Davi. Certo que os infernos aproveitaram esta maldade, entraram em Atalaia também, entraram os infernos nela, né? Porque Satã sabia que havia uma promessa para a casa de Jessé. Havia uma promessa para a descendência de Davi, aonde chegaria até o Messias. Então, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, tentou parar esse propósito, parar esta promessa, parar esta bênção que chegaria até nós, trazendo o Salvador da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. E o que faz que as nossas mensagens sejam cristocêntricas, e somos cristãos, aqueles que seguem a Cristo, são cristãos, que seguem as pegadas do Mestre, nesse caminho que é estreito e a porta é também, mas Ele é o caminho, a verdade e a vida, então nós seguimos após Ele. Mas o inimigo, sabendo dos propósitos que Deus havia falado através dos patriarcas, dos profetas, sabia do objetivo de Deus com a casa de Davi, então Atalia, ela é usada pelo maligno, pior do que a Jezabel, esta Atalia. É um nome que não estamos muito acostumados a falar, se fala muito na Jezabel, mas a filha dela foi pior do que ela, a Atalia, né? Mas graças a Deus que alguém usado por Deus, como sempre, em todo tempo, em todo lugar, tem alguém que Deus usa. Tem os inimigos da cruz, tem os inimigos de Deus, tem, mas Deus é maior o que está conosco do que o que não está, né? E Deus teve um cuidado com Joás, e Atalia reinou por 6 anos, 6 anos ela reinou, mas o sumo sacerdote, ele teve um cuidado de reunir a guarda, o exército local no templo, e ele reuniu no pátio e disse para eles, olha, ele pegou um dia de sábado, porque sábado era a troca da guarda. A guarda trabalhava uma semana e na outra semana folgava, e no sábado era a troca da guarda. Então ele pegou a guarda que estava saindo, né, o esquadrão de guarda que estava saindo, a companhia que estava entrando e a companhia que estava saindo. Ele pegou a companhia de guarda que estava entrando e a companhia que estava saindo, reuniu e disse para eles, olha, eu tenho algo para dizer para vocês, eu quero revelar algo para vocês, quero falar algo para vocês que é muito importante, mas eu preciso que vocês me deem a palavra de vocês, que vocês jurem que vocês vão entender esse propósito, e se eu revelar isso, vocês me dão a palavra que vocês vão se manter comigo nesse objetivo, nesse propósito. É algo que eu venho guardando aí há 6 anos já, e disso depende aí, para daqui para frente mudar, é um marco, vai ser um marco, e eu quero, né? E aí eles dão a sua palavra, e ele com certeza conversou com os principais e reuniu todos eles, e ele dá a sua palavra. Então, ele tendo a palavra da companhia que sai, a companhia que entra, todos ali, ele apresenta Joás. Ele diz, eu vou apresentar agora um descendente de Davi, um descendente do trono, porque a rainha que está aí, ela usurpou o trono, matando a criançada, matando aqueles que poderiam
ser o herdeiro do trono, a sucessão, ela pensando que estava destruindo toda a casa, mas tem um que nós furtamos do meio daqueles que estavam sendo mortos e guardamos ele até o dia de hoje, cuidamos, protegemos, e ele é o verdadeiro rei, né? Que é Joás. Este é o rei. E veja, meus amados, e acabaram que mataram ela ali. E quando nós olhamos lá para os tempos de Jesus, quando o Senhor palmilhava a face da terra, para nos trazer essa tão grande salvação, essa tão grande redenção, nós vamos lembrar-nos que, além de ele ter sido levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, nós vamos ver que os religiosos da época, os políticos das épocas cercavam o mestre tentando destruir o plano. E a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E Judas, possuído pelo Satã, trai o mestre. Mas o projeto de Deus de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o Filho deixou o seu trono, seu cetro, sua coroa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma que os infernos entraram em Judas, haviam entrado em Jezabel, haviam entrado na filha dela, nesta Atalia, entraram nela também, e em quantos que Satanás entrou, né? Mas graças a Deus, que Deus tem o comando de todas as coisas. As coisas, às vezes, parece que sai da linha, parece que sai do seu eixo natural, normal, mas nunca ela sai do controle de Deus. No tempo de Deus as coisas acontecem, da forma que Deus quer. E veja que essas pessoas, elas acabam pagando um preço muito alto pela sua rebeldia, pelo seu desvario, por dar crédito ao inimigo de Deus, ao inimigo das nossas almas. Alguém pode dizer, mas ela viu todo o mal que aconteceu com a mãe, ela viu o que aconteceu com todos aqueles que se levantaram contra os profetas do Senhor, matando os profetas, afrontando os profetas. Ela soube de tudo que aconteceu, mas ela também sabia que as profecias eram passadas de pais para filho, as instruções, os milagres, os acontecimentos eram passados de geração em geração, se contava as bênçãos e os livramentos que Deus dava, os erros e os acertos dos patriarcas, dos profetas. Ela, sabedora de tudo isso, mesmo assim, ela deixou Satanás entrar e dominar os seus passos. Mesmo assim, ela preferiu ser usada pelo inimigo de Deus, pelas legiões de inimigos de Deus, do que por Deus, né? E ela então pensou que tinha destruído toda a descendência. Acabei com a casa de Davi, pensava ela. Mas Deus tinha preparado, né? E agora Joás então é apresentado para o exército. E Joás agora começa a reinar. E ele vai restabelecer o templo, e ele vai se conduzindo, né? E assim, meus irmãos queridos, foi nos dias do Senhor Jesus Cristo. O diabo entrou em Judas, e Judas traiu o mestre, mas o Senhor ficou tranquilo, né? Veja que o Senhor ainda disse para ele, amigo, aqui viestes. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter paz com todos, né? E a Bíblia nos ensina a nós orar até pelos nossos inimigos e procurar levar uma vida quieta e sossegada diante de Deus e dos homens, e sempre nos mostrar do lado certo do rio, do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou o seu unigênito. Então, meus amados do Senhor, a palavra que Deus tem colocado no meu coração é esta: aconteça o que acontecer, façam o que fizer, nós precisamos ser templo do Espírito Santo. Nós precisamos continuar nas caminhadas do Senhor, sendo cristão verdadeiro. Os cristãos seguem a Cristo, né? Estão ali sendo pequenos cristos atrás do Cristo, do grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não sabia Atalia que breve haveria de vir da descendência desta casa, porque ela achou que tinha acabado com a casa de Davi. Quem sabe ela pensou agora as profecias, agora tudo aquilo que se falava, ela se sentia aquela poderosa que acabou com tudo. Quando, na verdade, ela já estava pronta pelos infernos para a eternidade sem Deus, porque não se arrependeu, não confessou seu pecado, não se voltou para Deus, e agora a mesma coisa faz nos tempos de Jesus o Judas, né? Mas o Senhor disse amigo aqui, quer dizer, Jesus era amigo dele. Nunca aconteceu com você, de você chamar alguém de amigo e a pessoa não te retribuir, porque ela não é tua amiga, ou não é teu amigo. Agora, se você diz amigo, você é amigo, você se considera amigo. Jesus era amigo. Com certeza, se Judas se arrependesse, pedisse perdão e misericórdia, com certeza o Senhor Jesus Cristo o perdoaria. Com certeza. Vocês lembram de Sansão? Sansão se agarra nas colunas, né? Pede misericórdia e o Senhor cumpre o seu propósito ainda através da vida de Sansão. Mesmo depois dele ter errado, ter falhado, e errou muito, e falhou muito, mas no final ele se arrependeu. E o final é mais importante do que o começo. O bom seria que todos nós pudéssemos, todos os dias, nos arrepender dos nossos pecados, todos os dias conversar com Jesus, pedir perdão, pedir misericórdia, todos os dias. Como seria bom que nós todos os dias nos voltássemos para Deus, né, como templo do Espírito Santo. Porém, todavia, se isso não acontecer, mas lá no finalzinho ainda houver esse tempo, essa oportunidade, como foi o caso de Sansão, que se arrependeu, ainda há salvação, ainda há a misericórdia do Senhor, porque o Senhor morreu por toda a humanidade, e a Bíblia diz que aquele que crer será salvo. Crer no Senhor Jesus Cristo, e aquele que não crer, biblicamente, está condenado. Está escrito, a nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Hoje existe muitas direções que as pessoas tomam, baseado em muitas coisas, mas nós nos direcionamos pela nossa regra de fé. Nós não podemos, como templo do Espírito Santo, né? Na casa do Senhor ser de um jeito, na rua ser de outro. Jesus está voltando a qualquer momento. Então nós precisamos nos policiar para que o inimigo e as suas legiões demoníacas não entrem na nossa vida, porque se entrar vai fazer um rebuliço. Nós precisamos nos guardar na oração, na misericórdia, debaixo da potente mão do Senhor. A salvação é de graça. É a graça do Senhor que nos alcançou. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu unigênito, trazendo a tão grande redenção, a salvação, a eternidade. Então, nós precisamos deixar Cristo crescer na nossa vida. Cristo nos dirigir os nossos passos. E que bom, meus amados, que você tenha tempo para ler e examinar as Escrituras Sagradas, porque aqui está a vida eterna. Que bom que você tenha e encontre tempo para orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. É estar sempre
com os céus na mente, porque o inimigo ele vem de sapatinho de algodão. O Senhor Jesus, ele deixou claro, militando contra as trevas, ele ministrava e se retirava para orar, para consagrar, e ministrava de novo, e ia, se consagrava de novo, e ele disse para os discípulos: mas nem uma hora vocês podem orar comigo, vigiai e orai, para que não caieis em tentação. Ele vem com sapatinho de algodão, né? E quando nós não examinamos a Escritura, nós começamos a dizer: fulano está no primeiro amor, ciclano está no primeiro amor. Mas o Senhor nos mostra que nós devemos sempre estar no primeiro amor. Sempre nós precisamos estar buscando as almas para Cristo, preocupado em ganhar as almas para o Senhor. Sempre nós precisamos estar em defesa do Evangelho, como Paulo, um defensor do Evangelho. Sejai-vos, disse Paulo, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele era um defensor do Evangelho, né? Então, meus amados, nós precisamos ficar com isso na mente, de ser mais semelhante ao Senhor, com a mente de Cristo, porque o inimigo está sempre buscando a quem ele possa tragar. Mas Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o presente que Deus nos enviou para nos libertar das garras do maligno, do laço do passarinheiro, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E o dia que nós sairmos desta terra, poder estar com o Senhor por toda a eternidade. Afinal, Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que Deus, meus amados irmãos, possa nos abençoar com esta palavra, e que nós possamos ficar firmes nos propósitos do Senhor, porque os propósitos do Senhor, nós vimos aqui, né, com toda a revolta desta casa da Jezabel, toda a revolta da filha de Jezabel, mas Deus tem o controle, os propósitos de Deus, a vontade de Deus sempre prevalece. A vontade do Senhor, ela prevalece sempre. Aleluia. Glórias a Deus, que a sua vontade prevalece. E ele disse que estava indo preparar lugar. E se ele fosse, preparasse lugar, ele voltaria para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Então o Senhor está vindo nos buscar. Esta é a promessa de Deus para nós. Nós vimos aqui ele cumprindo a promessa que ele fez para a casa de Davi. Joás foi protegido, foi cuidado, foi salvo, porque ainda existia alguém que temia ao Senhor. E ainda existe pessoas que temem ao Senhor. Não faça como Asaf, que disse: eu olhei para o ímpio, para a vida mundana, e quase resbalei os meus pés para longe do Senhor. Não faça isso. Fique firme nos propósitos do Senhor, porque vale a pena, viu? Porque o Messias veio, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo, Senhor, para a nossa vida, e aí, então, o Senhor, logo vem buscar a sua igreja. Uma igreja que confia no Senhor, que sabe que esta palavra tem poder, que o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e que não é nós, mas é o Senhor, que nós diminua e Ele cresça, que as nossas obras não venham se apagar como feno, como palha, porque muitos estão cavando honra aqui na terra, galardão aqui na terra. A Bíblia diz que esses não terão galardão nos céus. Está escrito na palavra do Senhor. Aí não fui eu que escrevi. E no tempo de Deus, Ele vem buscar a sua igreja. E Ele tem galardão para os seus. Para os seus. Lembra de Elias? Quanto sofreu nesta terra? Quanto se sentiu abandonado, se sentiu sozinho? Mas nunca ele esteve sozinho, nunca ele esteve abandonado. Deus estava cuidando dele. E todo o mal que desejavam contra ele, os seus inimigos não viram acontecer, porque Deus o transladou em uma carruagem de fogo
Então, meus irmãos queridos, o projeto que Deus tem para a tua vida, você sendo fiel, sendo humilde, zeloso, boas obras, se desviando do mal, tudo que tem aparência do mal, Deus está com as mãos sobre você. E os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Ainda que o inimigo das nossas almas, que entrou nesse reino desta época, que entrou em Judas, esteja bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, ele só vai chegar até você se você disser para o anjo: dá licença, que eu estou dando legalidade. Aí ele entra. Mas se você disser: não, Senhor, eu confio que tu está me guardando, tu está me cuidando, que eu estou debaixo da tua misericórdia, da tua graça, o Senhor é o nosso auxílio. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é a nossa força. E eu quero orar por você nesse momento. Bendito Deus e eterno Pai que estás nos céus. Meu Jesus, eu apresento, Pai querido, Pai amado, cada um dos nossos ouvintes, Pai. Senhor, esses que estão inscritos nesse canal, Senhor Jesus, vai abençoando, Senhor, do alto céus, Pai. Livra, Pai, de toda a opressão, de todo mal, Senhor, de toda investida contrária. Os inimigos, meu Senhor, que tem se levantado, Senhor, contra os teus filhos, Senhor, repreenda, Senhor, esses males, meu Senhor, repreenda, Senhor Jesus, essas legiões, Pai, em nome de Jesus eu clamo pela tua misericórdia, a tua graça e o teu poder. E se houver alguém enfermo, Senhor, que está nos ouvindo, que está ouvindo esta mensagem, Senhor, que possa ser curado em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, esse filho, esta filha, Pai. Já estamos, Senhor, no mês de agosto de 2026, Pai, e ainda aguardamos a tua volta, ainda esperamos, meu Senhor, o arrebatamento da igreja, e assim nós abençoamos o teu povo e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por nos socorrer e por nos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus, em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um grande abraço do tamanho do Rio Grande. Amém.